conversar com a Neuza Coraça, que está aqui com a gente. Tudo bom, Neuza? Tudo bem. Você é psicóloga clínica, psiquiatra clínica, isso? Sou psicóloga clínica. Psicóloga clínica. Agora me conta um pouquinho sobre o medo na menopausa. Afinal de contas, o que é a menopausa? Em que momentos da vida isso muda um pouquinho o humor, muda tudo, né, na mulher? Muda. As brasileiras, em média, aos 50, 51 anos, que elas entram nessa nova fase, né? E anterior à menopausa tem o climatério, que é onde tem uma alteração do ciclo menstrual dessa mulher e que a vida dela fica bastante alterada, né? E esse medo que ela tem da menopausa é uma coisa bastante interessante que acabou acontecendo. Então é uma mulher que ela é bastante informada, assim, ela sabe dos sintomas, que são aqueles calorões, insônia, irritabilidade. Então isso é conhecido para ela. Mas quando ela era menina, as tias dela, quando entravam na menopausa, porque a menopausa em si, então, é a ausência de 12 meses do ciclo menstrual. Então ela está na menopausa, né? Então essa mulher entendia as suas tias como velhas, né, entre aspas. E essas últimas 2 décadas, elas mudaram muito com a questão dos cuidados com a saúde da mulher e também a parte da cosmética. Então essa mulher, por mais que ela esteja informada, tem um conflito dentro dela. Ela sabe das informações, mas quando está acontecendo com ela, ela não se dá conta que ela está entrando nesse período. Então é bastante comum na clínica a pessoa chegar assim: Neuza, está acontecendo uma coisa estranha comigo, porque no trabalho está tudo bem, e no casamento está bem, e eu estou me sentindo feia, a autoestima está em baixa, eu estou só com vontade de chorar. E depois de uma escuta, você pergunta para ela como é que está a questão hormonal, se ela tem ido ao médico, né? Porque também tem isso, né? As mulheres às vezes não vão ao seu ginecologista com uma Isso acontece frequência bastante, né? Inclusive o exemplo das avós e das tias, que não iam ao médico, não faziam reposição nenhuma, falando em hormônios e, enfim, continuavam a vida daquela maneira, se sentindo mal, com os famosos calorões. E daí o grande conflito é porque ela não se percebe que com ela está acontecendo. Porque ou ela aparenta uma década a menos e muitas vezes ela se sente com uma década a menos de existência, né? Então é como se fosse assim, ela tem as informações, mas é uma coisa muito distante dela. E quando os sinais da natureza começam a avisar... Aí é complicado. Agora, sintomas. Quais são os principais sintomas aí da menopausa? Para que a gente dê algumas dicas para quem está nos assistindo, as donas de casa que estão nos assistindo, que já têm, de repente, uma certa idade, já estão começando a se preparar para esse momento diferente nas suas vidas. Os sintomas são, assim, o mais conhecido é aquelas ondas de calor, tem sudorese noturna para algumas, dores nas pernas, para muitas tem a libido baixa muito, algumas têm dores na relação sexual. Vira um pouco a vida da mulher do avesso mesmo nesse momento, né? Não dá para negar os desconfortos. Desses sintomas, o que mais incomoda? Porque o que eu vejo, assim, das pessoas que eu conheço, o calorão é uma das coisas que mais incomoda. Pode estar o frio que tiver, a pessoa está com muito calor. É um calor incessante, né? Eu percebo, assim, que esse que você está falando, acho que é o campeão. E daí também essa coisa um pouco da tristeza, que ela não entende muito, porque que ela está se achando... A vida dela está muito bem, mas ela não está bem. Como se a autoestima estivesse em baixa, né? Claro que tem algumas mulheres que entram nessa nova fase sem nenhum desses sintomas. Também a gente constata isso. Mas nós estamos falando daquelas que têm as suas dificuldades, né? Todas as mulheres têm que fazer reposição hormonal ou necessariamente isso vai de cada uma, de cada organismo? Essa é uma questão ainda bastante polêmica, assim, porque tem um grupo de pessoas fazendo reposição que está dando certo e tem alguns médicos que contrariam isso, né? Então, a questão melhor é o seu médico com a sua paciente, está discutindo, está acompanhando, né? Porque também tem um grupo de pessoas que não pode fazer reposição quando tem um histórico de câncer na família, né? Sim. Também tem todos esses dados, assim. E o que pode ocorrer com uma mulher que não procura nenhum auxílio médico? Como a gente estava comentando, as nossas avós, as nossas tias, e como exemplo nós, né? Que de repente pegamos esse exemplo de nunca ter ido ao médico para falar sobre menopausa e mantemos essa situação num tempo prolongado até a velhice. A natureza ela tem uma sabedoria, né? As pessoas que não fizeram o tratamento, depois de uma determinada idade, isso também vai passar e o organismo começa num novo ciclo, né?
Certo. Agora eu queria que você me falasse um pouquinho o que causa esses sintomas. Qual que é a mudança no corpo que acontece assim? O corpo ele deixa de produzir uma determinada de hormônios específicos, né? Que são produzidos mesmo pelo corpo da mulher. Então assim, vai deixando de ser um aparelho reprodutivo, né? Tem bastante a ver com esse período fértil da mulher. E é até bem interessante você ter levantado essa questão, porque se causou uma grande confusão cultural em relação a isso. Foi um tormento para a vida da mulher. Parecia que encerrar um ciclo de fertilidade é como se ela deixasse de ser feminina. E são duas coisas bem diferentes. Ela vai poder continuar sendo atraente, sendo feminina, que não tem a ver com esse período. A questão é que o corpo deixa de produzir. E daí ela vai precisar buscar, posso dar algumas dicas para o pessoal? Por favor, pode passar as dicas. Então, o organismo deixa de produzir e ela buscando, ela vai conseguir ter uma vida saudável, que é. Então, na alimentação, por exemplo, mais frutas, verduras, legumes, que vão ajudar nessa produção. Também tem movimentar o corpo, para produzir as endorfinas, umas químicas que deixam o corpo melhor. E a gente sempre orienta assim, olha, procure uma que você gosta, talvez seja uma caminhada no parque, talvez seja uma academia. Mas se você não gostar de nenhuma delas, você vai precisar usar a disciplina, porque o corpo vai precisar movimentar, né? Então é necessário isso. Agora, existem casos esporádicos de pessoas com pouca idade que passaram por esse problema da menopausa? Sim, menopausa precoce. Tem alguns exemplos? Tem, assim, pessoas aos 42 anos já, entrando, casos na medicina até mais anterior ainda, mas nós estamos falando a nível que a gente conhece no consultório, né? Certo. E o que altera? O humor da mulher altera, por exemplo, altas e baixas no humor, um momento de muita alegria, um momento de muita tristeza ou de mau humor, de repente? E dela não saber direito o que está acontecendo com ela. Realmente tem uma bagunça hormonal no corpo dessa mulher. Por isso é importante também a família colaborar, a família compreender, ter carinho, dar afeto para essa mulher. Só que também aqui entra uma questão que é difícil para a mulher, porque o marido, os filhos são acostumados a chegar em casa e tem sempre essa mulher que coordena a casa e trabalha fora, ou dona de casa, enfim. Então as pessoas estão esperando que sempre ela esteja de bom humor, que sempre ela dê conta. E ela está atravessando um período difícil nesse momento, né? Perfeito.